Em março, geralmente começa o prazo para realizar a declaração do imposto de renda. E com isso vem a dúvida de todo investidor que começou há pouco tempo, ou então aquele que nunca fez uma declaração do imposto de renda. Será que eu realmente preciso fazer a declaração? E nesse vídeo eu quero explicar para você, tirar essa dúvida se você precisa ou não realizar a declaração desses seus investimentos, passando aí da parte da renda fixa, desde a NuConta, CDB com liquidez diária, poupança, Tesouro Selic, até a parte da renda variável, como ações e fundos imobiliários, para a gente identificar se você precisa ou não fazer essa declaração. Lembrando que o meu objetivo aqui é lembrar e fazer com que você entenda se você precisa ou não realizar a declaração com base nos seus investimentos. Caso você tenha que declarar por algum outro motivo, então você vai precisar realizar essa declaração. Mas caso esse não seja o seu caso e você queira saber aí se você precisa ou não, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar agora. No caso da renda fixa, as regras elas são um pouco mais brandas, são um pouco mais fáceis de se lidar. Então, basicamente, na renda fixa você tem que se atentar a dois outros critérios que valem para tudo. O primeiro deles, se você tem bens com valor, no total aí, com valor superior a 300 mil reais, e isso não inclui só o dinheiro sozinho, pode incluir imóveis, automóveis, todos os bens que você possui, ou então que você tenha recebido aí no mês acima de 40 mil reais em rendimentos, tributáveis ou não tributáveis ali que você teve. A questão é que se não atender nenhum desses critérios, ou se você tiver um valor muito menor que isso, seus bens não batem isso, a renda fixa ela não é obrigatória a fazer a declaração. Lembrando, não é obrigatório você fazer a declaração caso você não seja obrigado por algum outro motivo. Se você não sabe entender esses motivos, eu vou deixar um link aqui embaixo com um manual aí que a Receita Federal tem de perguntas e respostas. E por meio dele você entende essa obrigatoriedade logo no começo. Quando eu falo de renda fixa, eu falo desde aquelas que são isentas de imposto de renda, como a poupança ou então como uma LCI e uma LCA, quanto também aquelas que são tributadas na fonte, como o CDB, o Tesouro Selic, a NuConta. Tudo isso tem tributação, porém, caso você não atenda esses critérios do 300 mil em totais de bens, nem os 40 mil em rendimentos, você não vai precisar ser obrigado a fazer essa declaração. Agora, quando a gente parte para o lado da renda variável, a gente já tem uma situação que é um pouco mais rígida. Então, o que acontece é que a Receita Federal ela exige que a partir de qualquer valor que você investir na Bolsa de Valores, você está obrigado a fazer essa declaração do imposto de renda. Então não existe essa exceção aqui. Mesmo que você seja um estudante, você seja um estagiário, que você ganhe 600 reais por mês, R$ 1.000, ou então se você ganha ali menos do que você precisaria declarar e você não atende outro critério, o fato de você ter movimentado dinheiro na Bolsa de Valores, na renda variável, ações, fundos imobiliários ou outro instrumento de renda variável, torna obrigatório você realizar essa declaração. E é justamente aqui que muita gente se pega de surpresa, porque quando a gente começa a investir, nem todos fornecem esse tipo de informação. Então muitas vezes a gente começa a investir em renda variável, só que a gente não tem noção do imposto de renda, da declaração. De fato, ela é simples, ela é fácil e não é algo que pode ser um impeditivo para você deixar de investir, mas é importante entender isso. Então, como você pode perceber, a gente tem diferentes abordagens para diferentes tipos de investimento. De uma forma bem resumida, um investidor de renda fixa que não atenda a outros critérios, só pelo fato dele investir na renda fixa não traz nenhum problema para você passar a ser obrigado a declarar o imposto de renda. Mas, a partir do momento que você investe em renda variável, não importa se foi 1, se foi 1.000, se foi 100 mil reais, você passa a ser obrigatório a declarar o imposto de renda. E quando você é obrigado a declarar esses investimentos, obviamente você tem que declarar outros rendimentos, como seu salário, como imóveis que você tenha, como automóveis. Então, passa a ser obrigatório fazer essa declaração nesse prazo aí que vai de março até abril. Isso inclui, por exemplo, se você foi uma pessoa que começou a investir no ano passado, mas deixou de investir também durante esse mesmo ano. Então supõe-se que uma pessoa começou a investir e parou de investir ali 2, 3 meses depois, antes da virada do ano. Essa pessoa pode achar que não é obrigatório ela fazer o imposto de renda, mas na verdade, pelo fato dela ter movimentado, por mais que ela não tenha mais, ela continua precisando fazer essa declaração do imposto de renda. Então você tem que se atentar a essas regrinhas. A Receita Federal ela é bem chatinha nesse sentido. Hoje a gente não tem isso de forma automatizada, a gente tem algumas ferramentas que facilitam isso, que fazem esse procedimento, mas direto a integração com a Receita Federal a gente não possui. Então você tem que ficar atento, fique atento aos prazos. Se você investiu no ano passado, você tem que fazer essa declaração.
Se você é um investidor que começou a investir nesse ano agora, que a gente está, você não precisa fazer a declaração nesse ano, você apenas precisa fazer no ano consecutivo. Lembrando, você vai do 1º de janeiro até 31 de dezembro, é um ano. Você vai fazer essa declaração desse ano no ano seguinte. Então sempre funciona assim. Se você começou agora, você não precisa declarar o imposto de renda nesse ano. Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter tirado essa dúvida de você e que você consiga aí fazer da forma mais fácil possível a sua declaração do imposto de renda. Seja você que vai realizar ela ou então se você for fazer isso por meio de um terceiro ou de outra pessoa, ainda mais eu te digo, tem uma playlist aqui no canal, assiste ela que você vai conseguir declarar todos os tipos de investimento. Valeu aí, um abraço!